Obrigado, muito obrigado. Ê, plateia encantada, hein? Legal. Bom, vamos lá. Quero avisar que eu estou tenso, que isso é normal, né? Então hoje eu vou entrevistar aqui com vocês, ou melhor, bater um papo com duas grandes autoras que vêm colecionando sucesso com suas obras. Uma é mestre em literatura brasileira, a outra formada em jornalismo. Uma é carioca, a outra paulista. Uma colaborou em Vila Madalena, Esperança, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea. A outra, Ossos do Barão, Tocaia Grande, O Cravo e a Rosa, Coração de Estudante, A Padroeira. Uma é de Gêmeos, a outra Sagitário. Uma é Guedes, a outra é Rachid. Do encontro desses dois rios nasceu uma parceria de muito sucesso e, sobretudo, um mar de histórias, fábulas e sonhos. Com vocês, no palco do Teatro Solar de Botafogo, pelo Instituto Montenegro e Raman, no projeto Cenas de um Autor, eu convido Thelma Guedes e Duca Rachid. Oi. Olha lá o que você vai perguntar, hein? Olha lá o que você vai perguntar. A entrevista é um pouco tensa, porque de acordo com como ela transcorrer aqui, eu posso perder personagem, fala, coisas assim, entendeu? Morre amanhã mesmo. Morro amanhã, entendeu? E não entra na próxima. Não entra, não, porque é o pior ainda, né? Então vamos lá, vamos começar esse cordel aqui. Isso. Como nasceu, vocês que vêm de trajetórias tão diferentes, como nasceu esse encontro de vocês? Como é que foi esse encontro das águas aí, desses dois rios de ideias aí? E eu quero nessa pergunta que vocês falem também um pouquinho da trajetória de vocês até aqui, até esse encontro, assim. Antes, eu vou contar... Bom, antes eu quero agradecer a todos vocês por terem vindo, por ter paciência para ouvir as nossas histórias. Mas, assim, eu vou começar pelo encontro da gente, depois aí eu vou deixar a Duca falar da trajetória dela. Isso aqui vai ser longo, viu? São duas, né? Então, em dobro. Então, o culpado desse encontro foi o Valcir Carrasco, com quem nós trabalhamos em momentos diferentes, né? A Duca colaborou com ele em duas novelas, O Cravo e a Rosa e Na Padroeira, e eu, em outro momento, depois, em Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea e Esperança. Então, a gente, o Valcir foi convidado para fazer a novela, o remake do Profeta, e ele, na época, estava envolvido com outro projeto. Aí ele falou ele falou assim, eu não vou escrever, mas eu posso supervisionar duas autoras. E chamou a gente, assim, eu estava viajando, estava longe e tal, viajando, e de repente tive a notícia de que eu ia fazer a minha primeira novela com outra pessoa que eu só conhecia de passagem. Vocês não tinham trabalhado juntas como colaboradores em uma mesma obra, não? A gente tinha, assim, a Thelma tinha um projeto, na época eu estava fazendo o Sítio Pica-Pau Amarelo, a Thelma tinha um projeto de novela, tinha uma ideia para a novela, que o Valcir falou, vai lá com a Duca, bate um papo, vamos ver o que sai disso e tal. Foi a única vez que a gente sentou e de imediato teve uma empatia. Foi muito engraçado. A não ser que você tenha sido muito falsa. Odiei, mas eu queria ser autora, falei, vou ter que aguentar. Que pareceu assim, que foi legal. Não, pareceu espontâneo, né? Pareceu. Sou boa atriz. Não, mas seriamente foi uma coisa assim, eu fui morrendo de medo, né? Assim, meu Deus do céu. Primeiro eu mostrar uma ideia, e né, eu falei, cheguei lá, olha aqui, assim, aqui e tal, mostrei aquela ideia e ela, legal, vambora. E a gente começou e foi uma coisa rápida, uma jogava uma ideia, a outra rebatia, um negócio mas esse incrível. foi a novela? Não, isso aí foi uma outra ideia, aliás, que está guardada, que qualquer dia desse pode vir Não, mas assim, era uma ideia só, uma ideia mínima, que a gente desenvolveu até certo ponto, mas aí a gente viu que a coisa não ia funcionar, assim, que não ia rolar, e aí a gente partiu dos nossos caminhos, e aí, tempos depois, veio essa coisa do Profeta. E a gente sentou
E a coisa fluiu da mesma maneira, assim, foi uma coisa mágica. Entender mesmo. Assim, o Valci deu a ideia de juntar vocês duas e para que vocês desenvolvessem uma sinopse para ser apresentada, foi isso? Exatamente. Lá atrás. Lá atrás. E aí não ocorreu, e aí depois vocês vieram a se encontrar pelo mesmo Valci que indicou vocês duas para fazer o remake. E ele supervisionando. O Profeta, da Ivani Ribeiro. Porque naquela época ele estava preparando já a novela das 7. Ele queria sair do horário das 6 e ir para as 7. E vieram com a proposta de ele fazer esse remake do Profeta. Ele falou, olha, eu não faço, mas supervisiono se a Duca e a Thelma trabalharem juntas nessa sinopse. Então, aí eu supervisiono. E foi assim. Assim, efetivamente, vocês começaram a se conhecer nesse trabalho. Sim. E aí foi uma coisa impressionante, porque a visão de mundo da gente, isso, quem conhece a gente, nossos colaboradores lindos, maravilhosos que estão ali, Tereza Falcão, Deise Chaves, Luciane, nossa pesquisadora, Júlio Fischer, cadê o Alê? O Alê sempre descolado, sempre longe, né? O Alessandro Masson. Bom, eles conhecem a gente, eles sabem como a gente tem a mesma visão de mundo, eles também, porque aí a gente sempre, é engraçado, atrai, né? Atrai as pessoas que têm o mesmo jeito. Então, a gente virou amiga, comadre, entendeu? Então, foi uma coisa realmente muito mágica, é mágica essa nossa parceria. É um verdadeiro casamento, não só entre vocês, mas com a equipe inteira de vocês, né? E como todo casamento... Assim como você, a gente também tem vários maridos, exatamente. Pensa que é só você. E é muito engraçado que os nossos maridos se dão bem, né? Se dão super bem, assim. O meu fica assim, se a gente vem para alguma reunião aqui para o Rio, ele fala assim, mas o Pedro vai? Se o Pedro for, eu vou. Senão, eu não vou. Eles deram compadres. Aí eles ficam, porque a gente vai para as festas, a gente fica com as pessoas e os dois conversando, eles lá, um apoia o outro na solidão. Como é que é a Duca? A Duca, não estou aguentando a Duca essa semana. Aí eu também não estou aguentando a Thelma. Mas aí... não, vou contar a história, porque olha, a gente não vai sair daqui hoje. Não, me interessa muito essas histórias que vocês contam. E que acho que é o legal da entrevista, que a gente acabe saindo daqui com uma impressão de vocês que a gente não conhece ainda, né? Uma boa impressão. Uma boa impressão, obviamente, né? Mas assim, você veio de uma trajetória, a Thelma veio de uma trajetória, a Duca veio de outra. E eu sei que os Ws são importantíssimos na vida de vocês, né? Porque Valci Carrasco, Walter Jorge Dusty e o Walter Avancini. E o Walter Negrão, que foi o primeiro autor com quem eu trabalhei em Vila Madalena. Você trabalhou. Então, assim, eu queria que Thelma e Duca contassem um pouquinho desse caminho. Eu sei que a Thelma veio para uma oficina... Então, não é importante que é o seguinte, desde criança, eu vou falar. Isso, a gente quer saber isso. A Bartira, Andréa Horta, me fez uma... Eu tenho uma curiosidade, elas sempre quiseram escrever novelas, isso era uma coisa que desde meninas elas tinham essa vontade, então se sintam livres para falar. Desde menina, eu queria escrever, assim, ser poeta, ser romancista. E, assim, a primeira coisa que eu li que me fez ficar fascinada foi um conto da Clarice Lispector, Legião Estrangeira. Eu tinha 14 anos. Quer dizer, eu sempre, desde pequenininha, né, mamãe? Minha mãe está aí, que linda, olha. E aí, eu pequenininha, eu fazia poemas, né? E ficava atrás dela lendo os poemas. E ela, ai, meu Deus, eu via que o negócio não agradava muito. Mas ela tinha paciência e eu fazia poemas e tal. Mas, assim, a sério mesmo, quando eu quis ser escritora, foi quando eu li, com 14 anos, eu li esse conto Legião Estrangeira, que no final morre um pintinho. Tem uma história, não vou contar, porque é longa, mas morre um pintinho. E eu chorava, eu não entendi nada, porque a Clarice é super difícil, né? E eu, com 14 anos, não entendi. Mas eu fiquei aos prantos ali com aquilo e eu falei, gente, que emoção, ela tocou em algum lugar em mim. E aí eu falei assim, eu quero fazer isso com as pessoas, né? Eu quero passar assim, a minha emoção para as pessoas, né? Eu quero emocioná-las como ela me emocionou. E só assim, eu acho que só assim é possível. Mas eu nunca imaginei que fosse... televisão, para mim, era uma coisa muito... Eu adorava, mas assim, eu nem sabia que alguém escrevia aquilo ali. Eu achava que os atores saíam falando, eu não sei o que eu achava. Mas, assim, então, eu, desde criança, eu quis, bom, mas eu não vou contar tudo. Bom, aí eu fui fazer teatro, eu fui atriz, eu quis ser cantora, eu queria aparecer, né? Muito bom isso.
Pois é, mas aí eu via que o negócio não rolava e tal. Então, eu escrevia e aí eu quero ser escritora, mas é muito difícil, né, viver de literatura. Fiz faculdade de teatro, interrompi no meio, depois eu fiz faculdade de letras, literatura. Então, para mim, é muito importante essa coisa, assim, a minha formação, fiz mestrado em literatura, eu amo a literatura, ler, para mim, a literatura é a coisa mais importante para mim. E aí, assim, surgiu, assim, na minha vida tem umas coisas engraçadas, cai de paraquedas coisas para mim, assim, cai, assim, não sei, é uma coisa mágica mesmo, né? Eu sou meio mística por causa disso, porque eu não planejei nada. Eu trabalhava na editora da universidade e eu pensei que ia ser professora, que, né, ficar... Para mim estava ótimo. Carreira acadêmica. Carreira acadêmica, escrevendo meus livrinhos por editora pequena, não ganhando nada, mas ia estar feliz, sério, né? Mas aí eu vi num quadrinho lá falando sobre oficina, e eu achava que a oficina da Rede Globo era só para aprender a escrever roteiro. Não sabia que era para contratar. Eu me inscrevi assim. Você escreveu para aprender a fazer um roteiro, para aprender a escrever uma sinopse? Eu falava, que legal, eu queria escrever tudo, né? E aí eu fiz o meu primeiro roteiro, escrevi o meu primeiro roteiro, nunca tinha escrito um roteiro na minha vida, num fim de semana, e sendo que eu interrompi no domingo, porque eu tinha um filme que eu adorava ver com meu marido, que era o Commissaire Maigret, né, que eu adorava aquele filme. E aí eu falei, não vou terminar esse negócio não vou entrar mesmo. E aí fiquei assistindo o filme, não terminei o meu roteiro. Não vai dar em nada isso aí, imagina, né? Aí não entreguei. Aí, na segunda de manhã, eu mostrei para minha enteada que estava estudando. Eu estava lá em casa estudando, eu mostrei para a Helena. Helena, isso. Eu tenho duas enteadas. A Helena, que é noveleiríssima, noveleira. Os pais tentaram que ela não fosse, mas não conseguiram. E aí eu mostrei para ela, e ela falou, mas isso é muito bom, eu chorei, você tem que terminar. Era sobre a parábola do filho pródigo. Exatamente. Ele sabe tudo, fez a lição de casa. Legal. Ponto. Quero ver se com a Duca você vai acertar. Bom, e aí eu terminei, né? Cheguei atrasada, só fui de tarde para o trabalho, dei uma desculpa, estou doente. Terminei, coloquei no correio, correndo, era o último dia para mandar. E mandei, o final eu fiz de qualquer jeito e tal. E fui chamada. De 700 inscritos, eles selecionaram 30, desses 30, 12, e desses 12, 6, essa foi e desses 6 contrataram 3. Então mas foi um momento acho maravilhoso na minha vida. E no dia 27 de agosto de 1997... Patrícia! Meu avô libanês, meu pai contava que ele tinha muita habilidade, era um contador de histórias, assim. Ele reunia a vizinhança, ele vivia em São José do Rio Pardo, uma cidade do interior de São Paulo. Ele reunia, eu tenho até uma foto bonita, que é um bando de turcão, assim, fumando arguile no rio, as mulheres atrás e tal. Ele gostava de reunir a vizinhança... Não. Essa história aí é outra, é um tio, esse é um tio. Então, ele reunia as mulheres e gostava de contar, e contava por capítulos e tal. Né? Meu pai sempre falava nessa habilidade do meu avô, arrancava lágrimas, do meu bisavô arrancava lágrimas. As vizinhas sempre estavam ali no dia seguinte esperando para ouvir o resto da história, né? Mas, assim, eu acho que o meu interesse pela escrita, pela literatura, a literatura sempre foi, para mim, um refúgio, eu acho. Porque eu nasci em Mogi das Cruzes, é uma cidade do interior que hoje é praticamente conectada com São Paulo, é quase uma cidade dormitório, né? Depois fui morar na periferia. E o isolamento, só quem vive na periferia assim, sabe do isolamento que é, né? Principalmente naquela época, na década de 60, 70. Né? E eu não tinha acesso nenhum a cinema. Né? A minha única janela para o mundo era a literatura. Eu lia tudo que me caía nas mãos, às vezes não entendia nada, porque ler Machado aos 10 anos de idade é complicado, né?
assim, tudo que me caía na mão, minha mãe era professora e comprava muito livro, tinha aquela história do vendedor de livro porta a porta e tal, então ela comprava tudo, e tudo que ela comprava eu lia. Jorge Amado Escondido e tal. José de Alencar, tudo isso. Tesouro da Juventude, O Mundo da Criança, tudo que devorava na minha mão, que era muito melhor do que olhar para fora, que era um fé que continua sendo. Não mudou muita coisa. Né? Foi a sua janela para o mundo. Foi né? a minha janela para o mundo. E as novelas, porque assim eu assistia a televisão. Né? Eu até tenho que dizer uma coisa, que eu disse isso para o Gil, né, que fez a trilha sonora da nossa novela. Eu falei, Gil, você e o Caetano, o Maltner, né, de alguma forma, vocês são meus pais, vocês me criaram também, porque era isso, era literatura, era música, eles apareciam na TV, né, e eram as novelas, né? E, assim, eu lembro claramente do dia em que eu decidi que eu queria... Eu não sabia exatamente o que era isso, né? Eu quero fazer isso, que é a novela. Eu nem sabia, não tinha noção do que era. Foi o dia que eu assisti Gabriela, que era uma novela do Dush, e que eu tinha que assistir escondida, porque minha mãe achava muito forte. Então, ia todo mundo dormir, eu saía da cama, assim, pé ante pé, ia, ligava baixinho, ficava com a cara na TV vendo, né? Porque já tinha lido o livro também. Então, isso, para mim, foi muito forte, quase uma epifania, assim, essa coisa da Gabriela. E aí eu fiz jornalismo, porque eu também tinha esse desejo, como uma boa sagitariana, eu sou meio trotamundo. Acho que se eu não tivesse filha e tal... Tenho câncer de ascendente que atrapalha um pouco, né? Mas, assim, eu gostaria de viajar. Eu gosto de viajar, gosto de observar as pessoas, gosto de escrever. Eu acho que, na aposentadoria, eu vou escrever livros de viagem mesmo. Eu adoro isso, eu adoro ler livros de viagem e tal. E eu queria ser jornalista para viajar, escrever sobre coisas, enfim... Aí eu fui fazer jornalismo. E eu fui trabalhar... Eu estava bem, tinha uma assessoria de imprensa que, na época, era top, porque ela só atendia empresas de informática e alta tecnologia, e, naquele momento, assim, não tinha muito jornalista especializado nisso. Isso não significa que eu seja boa com computador. Eu sou péssima. Eu dominava uma certa linguagem. Então, mas estava um pouco infeliz com essa coisa, querendo voltar para a coisa da literatura, adoro cinema, ainda quero fazer cinema, teatro, né? E aí eu resolvi, depois de 5 anos de trabalho duro, eu resolvi ir para Portugal. Portugal estava numa época em que eles estavam entrando no mercado comum europeu, havia um projeto de se criar a TV privada lá, né? Nessa época, muitos brasileiros foram para lá, o Doc Comparato, o próprio Avancini, muita gente, o Pipoca, que era diretor na TV Cultura de São Paulo, que acho que está lá até agora, o Atílio Ricó, muita gente estava lá nessa época. E eu conheci lá, meu primeiro contato mesmo com o roteiro de TV foi através do Jaime Camargo, que era um roteirista que tinha estado na Globo, tinha feito Vila Sésamo. E eu comecei com ele me deu assim os rudimentos do roteiro. Eu comecei com ele escrevendo programa de boneco. Mas não era uma oficina, ele foi como amigo falando com você, conversando. Como amigo, porque ele estava saindo de uma agência de publicidade, eu também, porque eu trabalhei como redatora numa agência de publicidade lá, e tinha conhecido uma pessoa que que trabalhava na RTP, estava se aposentando e montando uma produtora. E precisava de roteiristas, de alguém que fizesse projeto. Eu falei, Jaime, eu adoro, eu quero fazer isso. Desculpa. Aí o Jaime falou, deu risada, falou, você tem certeza? Não, eu quero. Aí ele falou, não, então vou fazer. Então ele me permitiu, naquele momento, errar e aprender, e errar e aprender. Foi uma época que eu escrevi muito. Uma escola, né? O meu marido ia para o trabalho, naquela época a gente não era casado ainda, estava meio ficando lá. Ele ia para o trabalho, voltava, saía às 9, voltava às 10 horas da noite, eu estava totalmente a luz da casa toda apagada, só eu e o computador. Eu esquecia de comer, de tomar banho, eu ficava lá.
Aí eu descobri que eu adorava fazer isso, adorava. E fiz algumas coisas interessantes lá, que eu nunca vi. Uma delas foi uma minissérie que a gente gravou na África, na Guiné-Bissau, que para mim foi uma experiência assim, transformadora. Né? Eu viajei, fiquei 20 dias na Guiné-Bissau, no arquipélago dos Bijagós, fazendo uma pesquisa, porque para mim escrever sobre Guiné-Bissau e o planeta Zorg era a mesma coisa, né? Não tinha a menor noção do que era aquilo. Daí fiquei um tempo pesquisando, né? E fiz essa minissérie que chamava O Grande Irã, que eu nunca vi. Certo? Você nunca teve curiosidade nem de ver? Não, mas eu nunca vi, porque assim, lá o timing é outro, né? Tem uma frase deles que diz assim, que nada é tão urgente que não possa esperar 15 dias. Olha! Então não deu tempo. Eu voltei para o Brasil e não estava montada ainda. Você não conseguiu ver? Nunca consegui ver. Era legal se você visse agora, depois dessa estrada toda percorrida, dá uma olhada naquilo. YouTube, ia ser engraçado. O YouTube hoje é uma janela. Mas eu procurei, mas já o Grande Irã não achei. A apresentação de um programa infantil, que era os bonecos. A gente riu muito. Da banqueira A banqueira eu vi. A banqueira eu vi alguns capítulos. Aí, depois dessa minissérie, eu fiz um sitcom, que era uma coprodução da extinta Manchete com a RTP, que era com a Tônia Carreiro, o Zé de Abreu, e tinha a direção do Cécio Thierry, que eu também nunca vi, porque teve um problema qualquer com a Manchete, que acho que não pagou os direitos dos atores, os atores embargaram a exibição aqui, enfim. Nunca vi esse programa. Falei outro dia com o Cécio, pô, você viu? Ele falou, eu tenho uns episódios. Falei, poxa, eu quero ver isso algum dia, né? E aí a Vancini, nessa época, a Vancini estava indo para Portugal, montando uma produtora, e precisava de guionistas, que é como eles dizem lá, e pediu um encontro. Aí eu tinha uma amiga produtora, que tinha trabalhado com a Vancini muito tempo aqui, ela falou, vai lá e tal. Eu levei a sinopse do Grande Irã, ele achou muito legal, que era essa minissérie na África, e me chamou, fez uma proposta, porque ele queria fazer uma novela que, na verdade, era um argumento estranho, porque era uma história verídica de uma mulher que, antes da privatização dos bancos em Portugal, ela emprestava dinheiro a juros. Ela criou um banco próprio, né? E que depois foi engolida pelos banqueiros que não tinham interesse, estava tomando uma dimensão absurda aquilo, né? Aquele negócio dela, né? Era uma história bem legal. Aí eu comecei a trabalhar e a cabeça de equipe nessa época era a Patrícia Mello, que é aquela escritora policial que vocês devem conhecer. A Patrícia estava trabalhando com a Vancini e completamente doida, porque a Vancini enlouquecia qualquer um e tal. E estava na seguinte situação, ela tinha uma filha de 3 anos, ela passava 15 dias em Portugal com a filha, e todo o staff, babá, tal, não sei o quê, escrevendo novela, e mais 15 dias aqui. Aí ela falou, Duca, vamos fazer uma coisa? Já que você está aqui, ele gostou do seu texto e tal, vamos convencer ele que a gente trabalha daqui e tal, não sei o quê. Começamos a trabalhar daqui. Eu fiz a novela para Portugal daqui. Eu já tinha voltado. Pensei que você estivesse lá. Não, eu vim para acompanhar a produção do sitcom. Aí cheguei aqui, assim, os filhos do Pedro estavam tocando terror com 15 anos de idade, caindo de 7 metros de altura. Enfim, não tinha mais como a gente ficar lá. Um clima bem tranquilo para se trabalhar, né? Tranquilo, uma coisa assim. O Pedro falou, puta, agora ou a gente fica aqui de uma vez ou eu volto. Mas ele não conseguia deixar de se preocupar com os filhos, né? Eu falei, vamos voltar. Também era um desgaste, é difícil trabalhar em Portugal, é muito difícil. Aí a gente começou a Vancini e eu fiz essa novela. Aí fui com as fitinhas da novela para visitar o Dush. Bati na porta do Dush, falou, olha, eu sou fulana, trabalhei com a Vancini. E o Dush ficou super curioso, porque eles tinham uma relação assim de amor e ódio, uma coisa... Era muito louco. Na verdade, eles se amavam muito, fizeram grandes coisas sozinhas, né? E ele me acolheu, foi super legal. A gente começou a trabalhar, ele estava na Globo ainda, mas estava um pouco assim afastado, e sempre, porque o Dush, tudo que ele queria era fazer uma boa história, nada mais importava para ele, né? Ele queria muito isso.
E foi ali que eu aprendi, assim, acho que quase tudo que eu sei de dramaturgia, eu aprendi com ele. A gente passava, eu ia religiosamente para lá todos os dias, às 9 da manhã, e saía às 8 da noite, e ficava vendo ele fazer escaleta, acompanhando ele fazer escaleta. Mas isso na Globo? Isso ele estava na Globo, eu não. Mas aí você ia para onde se encontrar com ele? Era um na curso? Casa dele. Não era uma oficina? Na edícula do Dutch. Mas isso não era uma oficina? Não. Ele fez isso com você como amigo também? Como amigo. Ele gostou de mim e resolveu me ensinar e tal, né? E estava ávido por emplacar alguma coisa na Globo e tal. Aí, no fim das contas, acabou que o Regis Cardoso, que também estava em Portugal, voltou. E a Manchete chamou o Regis para fazer, eles tinham comprado os direitos de Tocaia Grande, que era um livro difícil para se fazer uma novela, porque é a utopia do Jorge Amado, a cidade dos desvalidos, é um pouco Vila da Cruz. Criou-se uma né? vila, que virou uma cidade. Virou né? uma cidade e tal. E que, assim, tinha um pano de fundo... eu estou falando mais que você, né, Thelma? Que horror. Não, fica à vontade. Agora. Gente, eu fico constrangida. Aqui as duas é fogo. Esses afluentes já vão se encontrar. Vamos. Pode então, falar. Aí aconteceu o seguinte, era um livro difícil, ele tinha uma... Aí eu aprendi, isso foi sensacional, porque assim, ele era a história dessa cidade, era uma história coletiva, a formação dessa cidade dos jagunços, das prostitutas, dos retirantes, dos trabalhadores que foram expulsos das fazendas de coronéis e tal. E tinha lá um pano de fundo, que era Itabuna, que era a cidade que faria a oposição, que, no fim, destrói essa outra cidade. Mas não tinha nada sobre Itabuna. A gente teve que construir todo esse universo que ia antagonizar com o Tocaia Grande. Né? Isso, para mim, foi um aprendizado louco. E depois criar todo esse universo. E depois eu lembro que o Dutch tirou uma trama central, assim, bem novelesca, de uma frase, que era a história de uma prostituta. Isso estava sugerido numa frase. Era uma prostituta que era a Júlia Saruê, que era uma prostituta andarilha, que ela tinha sido julgada e tinha sido absolvida, porque ela tinha matado um filho de um coronel em legítima defesa. Ela foi absolvida, mas continuou jurada de morte pelo coronel. E a gente fez exatamente essa história. A trama central, o romance era dessa... e ela tinha 4 filhos, essa mulher. Então, uma das filhas dela, que era a Giovanna Antonelli, que fazia. A outra era engraçado, né? As filhas da Júlia Saruê, a Giovanna Antonelli, primeira novela dela, Thaís Araújo, e eu esqueci o nome dela, a filha da Tânia Alves, gente, Gabriela Alves. E tinha um outro menino que era um ator baiano, que agora não vou lembrar o nome de jeito nenhum, que era o 4º filho. E esse coronel o pai dele morreu e ele ficou cego de um olho e tal, ele se apaixona justamente pela filha da Júlia Saruê, que seria a Giovanna. Então, isso me deu isso foi um aprendizado louco. Foi toda a sua escola, praticamente, foi nesse processo? Toda. Aí, quando eu fui Aí, quando o Dutch... A gente fez isso na Manchete, depois fomos para o SBT fazer o remake dos Ossos do Barão. Mas aí foi o Dutch que te levou para o SBT ou foi o Avancini? O Dutch que me levou para o SBT. O Avancini, a gente trabalhou em Tocaia Grande, ele continuou na Manchete. E você foi para o SBT? E a gente foi para o SBT. Onde fez Ossos do Barão. O remake, a direção era do Abu Janra. Aí, quando o Dutch faleceu, que foi uma coisa terrível, assim, eu perdi o meu pai em julho, em agosto eu perdi o Walter. Foi terrível. Né? O segundo pai, né? Foi o meu segundo pai. Foi terrível, foi um ano que eu gostaria de esquecer, assim, porque foi bem terrível. E quando o Valcir... Eu conheci o Valcir no SBT, na época dos Ossos do Barão. O Valcir era um executivo, ele dava pareceres das sinopses e tal. Quando o Valcir foi para a Globo, levado pelo Avancini, o Avancini levou o Valcir depois de Chica da Silva, né, que deu tão certo, o Avancini sugeriu que ele me chamasse
como colaboradora. Então, eu devo muito ao Avancini também, assim. Ele era um cara super difícil e tal, mas ele me chamava, ele me dava trabalho. Você foi adotada por várias pessoas, né, nesse processo aí que te... Agora pela Thelma... Vários Ws que te agora mostraram o caminho. Agora pela Thelma Guedes também. Agora pela Thelma Guedes, que também... Não tem W. Ele que não tem W. Vamos arrumar um W. Mas tem H. Mas tem T. É Thelma com TH. Mas então, aí você voltou para... O Valcir te trouxe para a Globo. Isso. E aqui você começou a trabalhar, na Globo você começou a trabalhar como colaboradora. Eu fiz, com o Valcir, eu fiz o Cravo e a Rosa, depois fiz a Padroeira, depois acabei indo para o Sítio. Ele tinha um outro colaborador, que era o Mário Teixeira, que trabalhava com ele nos mandou para o Sítio do Pica-Pau, e foi ótimo. Eu trabalhei um tempo com o Mário, e depois o Mário saiu, eu assumi o Sítio por um ano, e, junto com o Júlio e com a Lê, e a Tereza depois, né? Nesse meio todo, porque a Thelma também passou pelo Sítio. Passei. Em épocas diferentes. Em épocas diferentes. Porque foi o seguinte, antes dela ir fazer o Sítio, o Valcir estava fazendo o Sítio, e ele me convidou, a gente se encontrou, eu estava na Associação de Roteiristas, eu fazia sempre... adoro, sabe, fazer esse tipo de encontro, chamava autores e tal, e num desses encontros eu chamei o Valcir para a associação para falar, para o público e tal, e a gente se conheceu, houve também uma empatia, aí eu dei um livro meu para ele, não sei se ele leu, se foi pela minha simpatia ou pelo texto. Deve ter lido. Pelos dois. E aí ele me convidou para trabalhar com ele no Sítio. Certo. Eu estava num outro momento na Globo. Então, assim, a gente já fez um apanhado da trajetória de vocês duas. E aí, assim, o que eu acho interessante, veio o Profeta, né, que foi um trabalho que o Valcir também colocou vocês duas juntas, de uma certa maneira. Sim, falou, vocês vão escrever, foi uma colocação dele, né? E aí vocês passaram a escrever juntas. E como é que é isso? Escrever um trabalho. No caso do Profeta é um remake, então ainda nesse sentido claro que vocês têm todo um trabalho igual, fazer qualquer novela, óbvio, mas não é uma sinopse original de vocês e tal, uma criação de filho, assim, que você pensou, pô, escrevi uma ideia, teve uma ideia, uma sinopse e tal. Mas é um trabalho árduo, que envolve muita disciplina, muita entrega, muita disposição. E como é que é trabalhar a quatro mãos? Qual é a fórmula de vocês para isso? Olha, primeiro assim, não existe uma fórmula. Existe uma... Tem que ser espontânea, essa fórmula tem que ser espontânea desse jeito, porque se fosse uma coisa planejada, assim, a gente senta e começa a bater um papo. A gente tem uma coisa que eu acho bacana, que a gente você já deve ter percebido, a gente é muito espontânea, a gente é assim. Inclusive, quando tem entrevista, que as pessoas, olha, vai ter entrevista, olha, se não puder falar... Se não puder, é melhor não fazer, né? Porque a gente é assim, a gente não consegue... talvez a gente precisasse até aprender um pouquinho, a ter pouquinho... Não acho que isso é o diferencial de vocês, é o diferencial, mas assim, às vezes nos coloca em situações complicadas. Mas tudo bem, mas é assim que a gente é, e a gente não consegue ter um distanciamento, a gente se entrega. E quando você falou que o Profeta era da Ivani, a gente se apossou do Profeta, né? A gente simplesmente leu todos os capítulos, a gente leu tudo, a gente tinha no SEDOC, né, sei lá, que mandaram para a gente todos os capítulos, a gente leu, depois esqueceu, ficou tudo aqui, a essência do que a gente vocês não ficaram se pautando, o capítulo já foi. Não tinha como fazer isso, porque tinha uma questão que era a seguinte, o personagem da Ivani, que na Ivani era Daniel, né? O nosso era o Marcos, porque tinha outro Daniel no ar. Vocês mudaram o nome para não ficar Não tinha como fazer isso, porque, na verdade, assim, começava por esse protagonista. Esse protagonista, na versão original, era um cara da década de 70, irreverente. Era na década de 70, era legal o cara ser um pouquinho canalha, assim, né? O protagonista ter um... Era legal, né? Assim, o cara com cabelo comprido, tinha muitas garotas e tal. Hoje em dia, assim, a ética muda, né? É uma coisa de época, muda. Então, a gente para chegar nesse ponto, a gente bolou uma trajetória progressiva.
Então, assim, quanto mais puro, ingênuo ele fosse... E a gente sempre gosta de usar parábolas bíblicas, sei lá de onde vem isso, mas, assim, ele era tinha um rebanho de ovelhas. Ele tinha um rebanho de ovelhas. Então, assim, havia um fato trágico que fazia ele ter que sair daquele lugar paradisíaco. A gente adora isso, né? Sai de um lugar paradisíaco e tal, e vai... Esses personagens Deslocados, né? Então, ele saía daquele lugar paradisíaco, ingênuo, puro, e caía na cidade. E a cidade ia corrompendo. Ele tinha esse poder e a cidade ia corrompendo. Então, a gente mudou toda a trajetória. Ela já começava... já com o cara totalmente meio canalinha, assim, né? Que era bacana. E então a gente fez essa trajetória e depois o retorno dele a essa pureza. Nesse trabalho, nesse primeiro contato intenso de vocês duas, vocês perceberam que dali vocês poderiam trabalhar juntas? Foi que obviamente vocês estão trabalhando até hoje. Mas o que você olhou na Duca e falou... Ela me complementa nesse aspecto, a Thelma me complementa nesse aspecto, porque eu já tentei, vou confessar que eu já tentei escrever uma peça de teatro, eu escrevi, é uma porcaria, mas eu escrevi, entendeu? Eu nunca montei, e foi com mais 2 atores. E assim, eu estou fazendo esse parênteses para falar um pouquinho dessa minha relação, porque eu acho que é muito difícil. E assim, a gente quase foram 2 anos e a obra não se completou pela falta de talento, óbvio. Mas também, assim, a melhor das vontades, a gente quase se estapeou, a gente quase perdeu a amizade. Porque assim, não, mas eu acho que tem que ser isso, não, mas tem que ser isso, não, e querendo um tirar a ideia. Sabe, no nosso caso, a Globo abafa um pouco o caso. Abafa o caso. Mas isso, vocês assim, brigam também, né? Às vezes acontece, pronto-socorro, delegacia da mulher e tudo, é que a Globo abafa. São humanas. Não, deixa eu só contar uma coisa, é muito engraçado. Na primeira novela, a gente quase não brigou. Na segunda, a gente teve uma briga feia. Agora, a gente briga... Cara, eu não vou falar a palavra aí. A gente briga pra caramba. Mas assim, a gente fica arrasar. Nossa, sabe? Um dia meu marido falou assim, mas eu nunca vi você assim, nem quando briga comigo. Assim, eu chorando. Ai, eu tô muito, sofro ridículo, muito, é ridícula. Porque assim, aí chega lá pelas tantas, e quando a gente briga, a gente sai pra fazer compra, né? Sempre. Aí uma liga pra outra, lá da Oscar Freire, a outra tá no Shopping Guatemi, entendeu? Uma tá lá no Shopping Higienópolis, outra no Oscar Freire, falando, vamos parar com isso. Eu te amo. Chega desse negócio. Assim, é horrível, no meio da rua, é uma vergonha. Horas falando. Eu aceito a sua ideia, eu aceito. É ridículo. Ou então liga pro Júlio ou pra Tereza. Eles devem ouvir, né? Das duas. E fica, não, isso vai passar. Mas então, que bom que isso acontece, porque eu acho que porque é da discussão, é um pouquinho também do conflito que nascem coisas interessantes, né? Não, mas olha, isso assim é muito raro mesmo. Eu tô falando que a gente briga muito, mas assim, é muito raro. Primeiro, assim, agora a gente briga um pouco mais porque a gente tem mais. A gente fica mais à vontade, né? Fica igual casamento. A intimidade é um problema também, né? Porque ao mesmo tempo que é muito bom, também te dá margem também, porque, eu conheço a Duca, conheço essa Thelma, cabeça. Quem é mais cabeça dura? Ai, olha, ela vai dizer que sou eu, mas. Não, tem, olha, uma característica. Ele falou que ia fazer isso, a gente pediu para não fazer. Mas assim, não, vamos botar. É o seguinte: a Duca, aparentemente, né? Porque assim, é louco isso, né? Entrevista, por exemplo. Ela nervosa antes da entrevista, e eu calmíssima. Aí chega na hora da entrevista, aí ela fala tudo bonito, fala as palavras bonitas, e eu pareço uma retardada. Não, ultimamente tem sido difícil, porque, assim, outro dia eu lembrei... O pé da vida, gente, porque aí eu fico vendo, e ela assim... Bom, respiração, porque, assim, Kapalabhati, mantra. Porque a sociologia e eu falando um monte de bobagem, né? Eu fico péssima. Não, ultimamente tem sido difícil, porque a gente às vezes está procurando uma palavra. Não, isso é no trabalho, né? Você quem viu Procurando Nemo? Sim, sabe maravilhoso. Sabe a personagem, a Doris? A gente fica assim...
Procurando, né? Eu não imaginava vocês fazendo isso. Então, que coisa legal. Olha, é engraçado isso, porque assim, a gente briga e tal, essa coisa toda, mas outro dia a gente estava trabalhando ou na casa dela ou na minha casa, morrendo de rir, porque a gente trabalha com... Isso é verdade, a gente trabalha com grande alegria, né? Não, e a gente é intensa, né? Chora escrevendo cena e ri, e representa, é uma loucura. Aí, às vezes, eu falo pro meu marido, puta, eu tô tão cansada, nossa, hoje foi difícil. Pô, você ficou gargalhando aí o dia inteiro, que história é essa? Não, e tem uma coisa, os maridos, isso é muito engraçado, porque antes da gente ter a produção, o escritório da produção, a gente começa o trabalho na casa de uma, de outra, a gente reveza. E assim, os maridos trabalham em casa. Meu marido é escritor, né? E o marido dela é designer. Jornalista também, né, gente? Também. E trabalha em casa. Então você imagina, né? O meu marido já, muitas vezes, a gente está... Ele, mas o que está acontecendo aqui? Vocês não estão trabalhando? Isso aqui é o local de trabalho? Estão me atrapalhando. Me atrapalhando. Estou escrevendo meu romance, vocês aí. Mas, assim, porque a gente ri muito, né? E sofre, chora muito. E é engraçado, assim, alguns dos momentos de tensão entre a gente são momentos de tensão da novela. A gente a gente pega pra gente aquilo. Essa novela é meio estranha, assim. Eu tô ficando com medo. Último Cordel. Eu tô ficando com medo do Cordel. Ele tá ficando muito grande, maior que a gente, você entendeu? Assim, porque a gente sofre, a gente fica tensa. E agora, engraçado. Em termos profundos mesmo, nossas brigas são bobas, né? Em termos de profundos, não existe. A gente briga mais para trabalhar, uma coisa de uma não larga o osso, uma coisa assim. E tem uma característica interessante, assim, que eu comecei a falar e eu me perco também. Eu tô igual a Dora. Adoro. Mas é assim, a Duca, ela vem do jornalismo. Então, ela é speed, ela tem que mandar o capítulo, vamos embora. E eu venho da literatura. Eu fico bordando. Que legal. Aí tá vendo? E fico ali. Isso é interessante. Não, mas essa palavra está na mesma Troca frase. Ele é mais A, você é mais terra. Não é, não. Não é, não. Não, a mesma palavra foi usada na mesma frase. Não pode. Na mesma frase eu também não deixo passar. Mas olha, agora vamos parar só para falar uma coisa dessas pessoas incríveis que trabalham com a gente, que a gente não pode deixar de falar. A Manuela não está aqui, né? Tá faltando. Não está. Então é o seguinte, primeiro começa na Luciane, que é a nossa pesquisadora, que é... Por favor, levanta aí. Levante, Luciane. Luciane também me ajudou a pesquisar também. Olha. Que a Luciane, temos uma história maravilhosa. Ela era minha amiga, de baladas aos 15, 16 anos. Horrores, sabe, horrores da minha vida. Por isso que eu arrumei uma coisa para ela aqui, para ela não falar nada, entendeu? A gente aprontou muito nesse Rio de Janeiro, entendeu? E aí, vamos lá, Tereza Falcão, que é a nossa coautora. Levanta aí. Tereza. Tereza Falcão, grande Tereza Falcão. Que é assim, ela, né, toma conta da gente também. Aí a Deise Chaves está do lado dela, que é grande escritora. O Júlio Fischer é um grande escritor, esse cara. E a Manuela Dias, que não está aqui. Então, assim... Cadê? O Ale, você não fica junto... Não, e o Alessandro Só fazer um parênteses, o Ale me ajudou muito também a estar aqui hoje, com perguntas e tudo. A gente trocou muita ideia. Muito... vou falar, obrigado. Não, o Alessandro Tô liberado. O Alessandro, gente, é meu confidente, meu Deus, emocional, tu sabe tudo, é um horror. Ela fala mal de mim pra cacete. Não, mas não, outros babados aí, né, Ale? Não, mas assim, a gente precisa dizer isso, porque uma das coisas que as pessoas elogiam muito são os diálogos.
e eles que são os responsáveis por isso, né? Quer dizer, a pesquisa histórica da Luciane, que é speed, assim, que isso é muito difícil para um historiador entender como é que é o processo televisivo. Normalmente, assim, a gente já teve pesquisador que mandava quase uma tese para a gente ler, e você não tem. Então, assim, ter essa coisa sucinta e rápida é muito difícil. E também com intimidade, sabendo como é o método de vocês, como é que vocês trabalham. Pois é, é a hora certa de ligar. Cirúrgico quase, né? É, assim, a outra tinha uma... Não vou falar nomes, então posso falar, né? Ela ficava horas ao telefone querendo explicar como é que aplicava a injeção na década de... Não dá, gente, entendeu? E a Luciane vai e manda uma frase e a gente já saca tudo. Então, isso é muito importante o trabalho dela. Mas deixa eu continuar porque eu vou falar aqui até meia-noite. Tudo bem. Não, e aí os diálogos que são primorosos, vocês não sabem o que é importante o trabalho para eles. Eu vivo falando isso, a gente deu 10 na Kogut para elas, né? E eu dei 1000, a moça botou só 10, né? Mas assim, porque realmente faz toda a diferença. Quando a gente recebe, que a gente retrabalha, né? Porque é para a gente deixar no nosso jeitinho, mas o material é de uma riqueza, assim, né? É uma coisa absurda. A gente percebe isso fazendo a novela. Eu tenho oportunidade dentro da novela, com personagens, vários atores estão aqui, e a gente percebe isso no dia a dia, na chegada dos capítulos, ao ler. É muito rico, é muito... O Cordel é um parênteses, é muito artesanal, é uma novela extremamente artesanal. Muito. Eu acho que ela é uma filigrana. Assim, ela um relicário, uma coisa realmente muito especial, um momento muito especial. A gente vai daqui a pouco falar de Cordel, mas assim, até abro um parênteses para você falar mais disso, porque a gente tem uma dúvida, que é assim, como é que é o trabalho das autoras com os colaboradores, né? Vocês estão falando do trabalho entre vocês, e assim... Vocês fazem o quê? Vocês não escrevem o diálogo são eles. Então, a gente tem essa carência porque eu amo, né, escrever o diálogo, nós duas. E a gente tem que abrir mão disso por causa do tempo. Então, assim, a gente, na hora que a gente escreve, a gente estrutura juntas. E nesse momento de estruturar, a gente, às vezes, assim, por exemplo, a gente faz uma escaleta grande, aberta, né? Então, assim, fulano diz isso. O que é uma escaleta, para quem não sabe? Uma escaleta é uma estruturação do capítulo. Cena 1, a gente dá o cenário, dá bonitinho. Fulano, Fubá, chega para Jesuíno, e aí Fubá chega para Jesuíno, diz que vai lutar por ele, tarararará. E a gente tem, assim, às vezes dá a frase, o diálogo quase, né? E o bacana é que, às vezes, mesmo quando é muito detalhado isso, eles vêm com uma coisa, sabe? Você pensou que já deu o diálogo. Tinha esgotado, não. Tinha esgotado, tudo veio uma coisa surpreendente. Pérolas, com brilhantes, você fala... Que coisa maravilhosa, entendeu? Bacana. Então, há essa interação. E aí depois a gente retrabalha isso. Faz a revisão. A redação final. Faz uma padronização, né? Coloco também o capítulo no tamanho, porque tem um tamanho. Ah, sim, verdade. A Tereza que é a coautora, ela faz uma primeira leitura, devia cortar mais, devia ser mais... Ela é muito boazinha com os colegas, ela, não vou cortar os meus colegas. Mas ela faz uma primeira leitura, uma primeira cortada, assim, aí depois vem ela com a foice. E aí eu venho lá aí ela dá o acabamento. Bacana. É interessante, porque essa relação de vocês, pelo que a gente conversou aqui, você parece ser mais ar, ela é mais terra, mas esse casamento está dando certo, graças a Deus, e a gente é prova disso. Eu sou fogo. Hã? Sou fogo. Sufoco? Fogo, meu amor. É por isso que o negócio explode. Pronto, não é brincadeira, não, meu filho. Olha, e na verdade eu acho o seguinte, que a gente se desentende muito menos do que talvez qualquer outra pessoa, qualquer outra dupla, numa coisa de tensão mesmo, né? De pressão, tensão, prazo, muita coisa para administrar. Eu imagino. Ator reclamando, o papel é pequeno.
Não, nunca fiz isso, não. Olha pra mim, não. Ele não. Habib não. Sabe, Mas essa coisa, a produção falando, não, isso não dá para fazer. É A gente não tem frente. Não, porque a gente... Não, e a gente também, a gente tem que falar bem da nossa direção, nossa produção, a produção de arte. Vocês estão vendo isso, não preciso, mas eu vou elogiar, mas não precisa, porque vocês Então, estão vendo, figurino, blá, blá, blá. Mas só deixa eu falar. Sim. Perdi uma fala na novela, tenho certeza agora. Mas assim, mas é muito difícil. Os atores que estão aqui sabem como é difícil, porque a gente escreve difícil, porque a gente põe muita gente em cena, porque eu acho que é isso, a gente entrelaça os... Não tem, assim, as tramas paralelas são realmente afluentes de um grande rio. Elas vão para esse rio, elas se entrelaçam nesse rio, né? Então a gente não consegue, né? Tem que estar o fulano aí, entendeu? Aí a produção, tem que estar o fulano aqui? Tem. Às vezes a gente tá bom, tira, mas fica esquisito sem, entendeu? Mas eu acho que a riqueza desse trabalho, falando de cordel de novo aqui, eu acho que é por isso, porque assim, tem vários personagens em cena o tempo inteiro e tal, mas eu acho que isso dá uma dimensão do diferente nessa novela, porque ela tem uma atmosfera muito forte. Ela me lembra em determinados momentos rock santeiro, assim, uma energia, uma atmosfera. Ela tem uma identidade que é muito presente na participação democrática também dos núcleos da novela. Isso é um mérito de vocês que eu não percebo só nessa novela. Cama de Gato também tinha isso. Sim. Vocês falavam, tem vários atores aqui que fizeram Cama de Gato também. Vocês falaram, até uma levantou a questão assim, a gente gosta de citações, de parábolas, enfim, ela colocou aqui isso. Eu percebo que na trama de vocês tem um embasamento muito ético, tem uma coisa de valor muito forte. A Cama de Gato, por exemplo, falava da história de um homem que era totalmente, super bem sucedido, rico, mas egoísta, infeliz, prepotente, preconceituoso, e de repente ele perde tudo e tem uma segunda chance na vida, dá uma virada, uma guinada na sua vida e revê os seus valores. Cordel Encantado, que é a segunda novela com a sinopse original de vocês, também mostra isso, essa coisa da fábula, do encantamento, de resgatar o cangaço, a importância do cangaço na cultura brasileira, essa coisa mítica. Isso é uma assinatura de vocês? A gente pode esperar para vários trabalhos essa identidade, a identidade do trabalho. Isso é de quem mais? É das duas? Sempre, isso é uma característica de vocês? Eu acho que é das duas, sim. E a gente não tem muito assim uma consciência, porque nasce tudo tão naturalmente. Mas eu acho assim, a minha impressão é de que todo autor conta uma história, a mesma história de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, Cama de Gato, e também essa coisa ética tinha também no Profeta, a Ivani já tinha, né, e a gente pegou isso, mas Cama de Gato, foi um momento que a gente estava escrevendo, começando a escrever a sinopse, e toda vez a gente saía na rua para almoçar, né? Aí a gente via alguém fazer alguma coisa, a gente falava assim, a gente ficava, poxa, mas esse mundo está tão esquisito, né? Por que... Aí a gente começou a inventar esse cara horrível, entendeu? Então foi assim, foi uma questão de questionar os valores de hoje. A gente começou assim, né, com papos existenciais, a partir de papos existenciais. Já o Cordel, comparando, eu acho que é um pouco um desejo nosso de contadoras de histórias, entendeu? Assim, são as contadoras de histórias que leram muito, que têm um apreço muito grande. E, por exemplo, em Cordel, eu vou falar aqui que a minha mãe, quando eu era criança, ela é nordestina, meus pais pernambucanos. A minha mãe, ela contava histórias, as histórias que ela contava à noite para mim, ou era sobre cangaceiro, que eu ficava morrendo de medo, mas adorava, né? Ou contos de fadas, assim, com princesas morando em castelos de vidro, do Castelo de Cristal. Nunca esqueci do Castelo de Cristal.
Então, assim, e depois a gente leu tudo isso, e todas essas referências, elas vêm, entendeu? Então, são as contadoras de histórias, ela com todo o trajeto dela. O mundo da criança, com os contos do Perrault, dos irmãos Grimm, essa coisa toda. E para mim, eu sou muito, adoro a cultura nordestina, né? Por isso tem foi muito tão a ver importante. com a cultura árabe, né? Tem. Claro, os árabes Totalmente. passaram por lá e colonizaram também, né? Estimularam o comércio. Exatamente. E quantas coisas foram impulsionadas pelos árabes. E aí entra essa resposta para a sua pergunta. Nós somos muito ideológicos, muito. A gente tem uma forma de ver o mundo e é muito parecida. E a gente ficou muito feliz no dia que a gente descobriu isso, sabe? Eu lembro uma conversa que a gente estava no carro. A gente estava vindo de viagem, estava fazendo Profeta, que meu marido foi me buscar, deu uma carona para ela. E quando a gente, no meio da conversa, e a gente assim, né, não sei qual é a dela, ideologicamente e tal. Quando no carro uma começou a falar uma coisa, eu também, a gente ficou numa alegria, né? Porque isso é bom você trabalhar com alguém que pensa parecido. A Thelma, por exemplo, é uma das poucas pessoas que eu posso apresentar para os meus amigos. São todos loucos. Todos são loucos. Eu enlouqueço com eles. E é muito engraçado, né? Porque às vezes ela vai lá e o pessoal fica louco com ela e ela com eles. Eu falo, gente, porque eu já me dei mal algumas vezes levar algumas pessoas assim. E o clube não aceitou. Não, é que ela tem uns amigos de 30 anos que são assim, uma família, a segunda família. E eu amei essas pessoas, amo todos. Adotou e foi adotada por eles. Bacana. Aí, assim, tem uma história que quando vocês... No final do Profeta, que vocês tiveram a ideia de fazer cordel. Foi isso. Que era Pisa na Fulô. Pisa na Fulô, o título original. Mas veio Cama de Gato. Por quê? Porque, naquele momento, quer dizer, a gente apresentou essa história do Cordel Encantado, que encantou a emissora. Eles adoraram a mas ideia. Lembra que foram 3, foram assim. Foram 5. Não, antes foi 3, lembra? A gente apresentou 3 projetos para eles. A gente estava louca para fazer, né? Então, a gente, depois do Profeta, a gente apresentou 3 projetos para eles. Não eram ainda uma sinopse, eram 10 páginas, assim, de cada um. E eles amaram o Pisa na Fulô, que era o Pisa na Fulô. Mas aí tinha a questão de que eles não queriam naquele de época que eles não queriam fazer. E aí a Cordel ficou engavetada, entrou Cama de Gato. A gente tentou até fazer uma atualizada de Pisa eu li na uma Fulô. versão urbana, foi isso? Não é urbana, não. Era Brogodó, tinha que era Bendengó antes, né? Era uma cidade interior, mas assim, que assim, os reis chegavam, era legal também, né? Fazia uma coisa de nudismo, com jet ski, era uma Carlota. A Carlota ia ser a Paris Hilton, né? Então ela tinha... Ela vinha e aí ela inaugurava uma colônia de nudismo, jet ski nos rios e tal. Não, porque aconteceu, isso é engraçado. Não tinha o cangaço, né? Não tinha o cangaço. Não tinha cangaço. Mas ia ter bandoleiro. Mas assim, tem uma história legal, porque na cidade que meu marido nasceu, Formosa do Rio Preto, que teve um grupo que foi lá fazer uma colônia de nudismo, na cidade tem 20 mil habitantes, né? Então a gente vai lá, eles contam que eles ficavam todos escondidos, a população, para ver os caras pelados. E falava, aí a pessoa que conta, que é uma amiga nossa, fala assim, só eu, menos eu era a única que não ia. Mas toda a cidade ia. Eu não ia, porque eu não ia ver aquilo. Então, a gente ia fazer isso, né, também. Ia ser legal também, eu acho. Né? Mas eu acho que bom que não aconteceu dessa forma, porque eu acho que uma das grandes riquezas dessa novela é esse contraponto entre a realeza do cangaço e a realeza europeia. Acho que isso cativou. Falando de cordel, qual é a explicação? Porque assim, eu li uma matéria que dizia exatamente isso. Toda novela é bem cuidada, toda novela há uma preocupação muito grande, mas aqui vocês acreditam esse sucesso estrondoso que é Cordel Encantado. Não, mas é um sucesso, sim. Eu acho que tem que falar, tem que comemorar isso. E eu falo mesmo, é um sucesso. A gente sente isso na rua, sente isso lendo a crítica, número. A que vocês acreditam isso?
Eu acho que tem um lado assim que eu e a Thelma somos essas criaturas que gostamos do Conto de Fada, do folhetim de aventura, das histórias de capa e espada. Eu acho que a gente tem esse apreço por isso e pela cultura nordestina, né? Não tem um ano que eu não vá para o Nordeste, que eu não vá para a Bahia. E tem uma coisa... Eu gosto de fazer uma recolha mesmo de histórias, porque tem cada história incrível, né? Outro dia eu fui para um lugar que chamava... E aí depois você entende o Dias Gomes. Acho que tem a ver, sim. Tem nessa novela, tem, pelo menos da minha parte, assim, tem uma coisa da nossa parte, né? Do Roque Santeiro, do Jorge Amado, do Saramandaia, né? Saramandaia, tem. Aí, outro dia eu fui para uma cidadezinha na Bahia, eu vou muito para a Bahia, tenho um monte de amigos lá, e uma cidadezinha que era Santo Antônio. E aí o prefeito, muito espertamente, você vê que o Dias Gomes só precisava recolher mesmo as coisas, né? Ele resolveu criar um santuário lá, e junto com o santuário, um eco-resort, uma coisa, né? O cara vai lá para, né, pedir, fazer promessa para Santo Antônio, aproveita, já cai na piscina e tal, não sei o quê. E aí ele fez o maior Santo Antônio do mundo, é um negócio gigante, assim, você vê de lá de longe uma coisa horrorosa, né? E botou, e não contente, ele fez o resort com piscina, não sei o quê, e num rio de mangue ele resolveu trazer uns jacarés. Coisa incrível isso, né? O cara... Aí, claro que o Ibama foi lá, embargou tudo, porque não dá jacaré no rio de mangue e tal, né? Ficou aquele Santo Antônio imenso. Eu falei, Pedro, não, eu preciso ir ver esse Santo Antônio, eu vou lá. Eu subi no morro. Cheguei lá, não contente com o Santo Antônio, ele fez um São Francisco, que é um santo que eu admiro, que eu acho que é o mais budista dos santos e tal. E fez um São Francisco que você pode pôr a cara e tirar foto. Não, coisa linda, gente. Não é sensacional isso aí? Pô, isso é... Olha, o Nordeste tem histórias incríveis, cara. Eu acho que uma das grandes... uma grande parte desse sucesso é porque o Nordeste é cativante, né? O nordestino é cativante. Demais. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que a gente faz até intuitivamente, assim, em alguns momentos não, mas de usar muitas referências que vão no imaginário, né, que tocam o imaginário, assim, essas... Sabe, o Homem da Máscara de Ferro, a história da princesa, aí de repente tem o São Francisco, aí tem assim uma série de histórias que são arquétipos, sei lá, que estão em algum lugar ali, dentro da gente, de alguma maneira, estão dentro da gente e da cultura, né, que toca todo mundo. Então eu acho que isso trazendo isso com a nossa cultura, quer dizer, os nossos, porque essa coisa das princesas também é nosso. Né? E uma coisa interessante, que como nasceu o Cordel Encantado, a gente estava falando hoje disso no programa que a gente gravou, a gente chegou e falou assim, poxa, a gente pega primeiro a Princesa Perdida, pô, colocar no Nordeste, com cangaceiro, pô, que ideia, inovadora. Aí a gente parou, peraí, mas isso está no Cordel, o Cordel tem isso. O Cordel está lá, está tudo. O Cordel tem o profeta, tem o rei, tem a rainha, tem o cangaceiro. Então, isso não tinha novidade nenhuma. Na verdade, a novidade era passar isso no nosso teatro eletrônico, né, como diz o Zé Celso. Tem o árabe. Então, esses personagens que estão na literatura universal estão ali, misturados com os nossos. Né? Tem até esse maior Santo Antônio do mundo. Tem? Ai, que maravilha. Eu acho o Cordel tem tudo, cabe tudo, né? Cabe tudo. Mas eu acho que também tem uma coisa que eu percebo, que é o seguinte, não sei se vocês... parte da criação de vocês também foi preocupada com isso, ou se não, se foi uma circunstância. Mas hoje em dia fala-se muito de um desgaste desse superrealismo que as novelas adotaram e expõem. E, de repente, vem uma novela onde o encantamento, a fábula, despertam um entretenimento puro, que emociona e que desloca o espectador dessa realidade, dessa coisa violenta, cruel, e já você está revendo o que é a vida ali, e, de repente, ela abre uma janela para sonhar como um Cordel Encantado. Isso é uma preocupação de vocês? Não, foi a primeira preocupação.
A situação eu lembro perfeitamente, né? A gente foi para o encontro de autores, logo depois do Profeta. Aí, nesse encontro de autores, a gente teve a moça responsável pela pesquisadora geral da Globo, fez uma apresentação mostrando o perfil de cada telespectador, de cada horário. E aí ela falou do perfil das 6, quem assistia, as pessoas que estavam em casa, as senhoras, as crianças. Era um horário do rush, que eles chamam, porque o jovem saindo para a faculdade, a mulher, às vezes, chegando, a avó fazendo o almoço, o jantar. Então, é uma bagunça, é uma confusão, né? É um horário difícil de você fisgar. E assim... Deduzindo ali de tudo, resumindo tudo, ela falou, olha, essas pessoas querem sonhar, esse negócio ficou para a gente já tinha pensado nessa história da princesa, mas assim, só pensado, né, por alto. Aí a gente falou, puxa, a gente tem que apostar nessa e fazer um negócio absolutamente... sonho, vamos dar um presente para o telespectador das 6. E despudorado, né? Porque a gente usa ali várias referências literárias, né? De vários folhetins e folhetins de ação, de aventura, né? E foram muito felizes nessa escolha. Acabou sendo um presente para a gente também. E para gente, para quem faz e quanto para quem assiste. Então, assim, falando de cordel e desse trabalho todo que é a responsabilidade imensa que é estar no ar com uma novela, fora o trabalho, fora tudo isso. Como é que é esse processo embrionário que é montar uma equipe? Uma equipe que não só os colaboradores e tal, mas eu digo assim, a nossa novela é apontada como uma novela de vários acertos, dentre elas a direção, a escolha de elenco, a fotografia do Fred também, que foi muito elogiada, Marie Salles e a Carla também, com os figurinos. Cenografia, arte. Vocês são centralizadoras nesse aspecto? Vocês delegam? Como é que foi montar essa equipe? Como é que vocês montam a equipe de vocês? Olha, eu acho que a gente não faria essa novela sem Amora Maltner e Ricardo Washington. Eu acho que essa novela ela está num fio de navalha, quer dizer, se ela não tivesse essa sofisticação de linguagem, de produção, esse cuidado, podia virar sem querer... O sentido do Pica-Pau. No sentido de que seria infantil. O nosso medo, a gente tinha pavor de virar uma novela só infantil. A gente tinha muito medo disso, de ficar uma coisa caricata. Eu lembro que você falou uma preocupação sua num jantar da novela. Você falou, essa é uma novela em que já tem uma fábula muito grande, o encantamento, essa coisa. Mas se o público não acreditar no conflito real daqueles personagens, vira só um conto de fada, vira só um conto infantil, né? Então, acho que você exemplificou bem essa sua vontade. Exatamente. E a gente resolveu também apostar, acho que, no aspecto humano, que aí isso foi uma das lições, isso foi uma das coisas que eu aprendi com o Dush, que é buscar sempre a verdade do personagem. Então, no momento em que você coloca aquele cangaceiro, que é o herói do sertão, mas que tem um telhado de vidro, que é aquele filho que rejeita ele, aí você sai do dramalhão, e vai para uma coisa humana. E quando a gente põe a Penélope chegando de carro lá, e ele se encantando, e todo sem jeito, querendo dirigir, que foi uma ideia dela, que eu, vibrei, porque... Incrível aquela cena. Que coloca, ele é um menino, ele tem um menino dentro dele. Você vê aquele cara rude, né? Completamente castigado pela natureza dele e tal, e de repente ele vira uma criança. Né? E todo homem, né? Todo menino pensa num carro, né? Quer dizer, se encanta com o carro, né? Então, eu acho que essa é uma inspiração muito do Lampião, porque o Lampião tinha essa ingenuidade também, tinha esse lado ingênuo. É um nordestino, assim, mais rude que seja, ele tem, né? Essa coisa de menino. E assim, uma coisa que a gente precisa falar, assim, que a direção com o autor tem que ser uma parceria, outro dos casamentos, né? E uma coisa que eu acho assim fenomenal é que a Amora ela dá para a gente uma liberdade de ação então ela confia muito na gente, ela vibra, cada capítulo que ela lê, ela manda mensagem de texto, assim, às vezes de madrugada me acorda assim, ai, vocês são demais! Vocês são demais! Eu não vou falar porque ela fala palavrão, assim, né? Ela escreve, vocês
vocês são duas. E é sempre assim, muito empolgada. Vocês são Duca e Thelma, né? Mas, assim, é uma empolgação. Então, todo mundo que trabalha é contaminado, porque são 3 loucas. Então, o Ricardo é mais cool. Tem que ter alguém segurando essa franga, né? Porque são loucas, né? Todas assim, né? Apaixonadas. Mas o Ricardo, por outro lado, ele criou todas... Ele está sendo um grande produtor também. Ele criou todas as condições para se fazer favoráveis. Não, ele espera tudo. Não, pode deixar que eu falo isso, mas não, vai estar tudo certo. Pega os profissionais melhores, né? Todos os profissionais vão lá, todo mundo quer trabalhar no núcleo que está o Ricardo, né? Ele confia, ele passa para a gente essa... Ele tem muita credibilidade, muito cuidado. Ele é muito artesanal também nos trabalhos. Nossa, ele é o perfeccionista. Exatamente. A gente vendo prova de roupa, né? De figurino. Gente, ele fala assim, não, mas essa costura... Imagina, a costura tá torta, eu não estou vendo, né? Ele disse, não, mas essa costura não está bem feita, não. Esse corte não dá. E a gente... Que corte! Então, e assim, o talento da Mora, o talento dele, a liberdade que eles dão para todos os dias, porque tem momentos que a novela não cabe, então a gente pode ganhar um pouco de capítulo, a gente tem muito medo de perder os ganchos e tal. Todos os dias ela liga da edição para conversar com a gente, se precisa remontar. Quer dizer, há um respeito absoluto. Não toca sem conversar com a gente. E há também um outro crédito que eu faço a vocês, que eu transfiro a vocês por palavras de outros atores e do próprio Ricardo. Na primeira leitura de Cordel, o Reginaldo Faria falou isso. É impressionante a velocidade com que vocês criam ganchos, desfazem esses ganchos e criam novos. A gente, com um mês de novela, a Sucena já tinha sido descoberta princesa. Então, assim, vocês têm uma velocidade muito peculiar no trabalho de vocês e acho que facilita isso tanto para a Mora poder mexer nos capítulos, rearranjar, quanto para toda a equipe. Um outro aspecto que é muito interessante nesse trabalho é o elenco eclético que vocês juntaram. Porque isso é uma coisa que a gente tem que... Inclusive, o Marcos Montenegro me falou isso. É impressionante. Por exemplo, vocês juntaram... Isso foi uma vontade de vocês que eu queria saber. Se vocês juntaram numa novela Zé Celso Martinez, juntaram a João Miguel, Matheus Nastergalli, Domingos Montanher, pessoas que vieram não vieram do veículo televisão, não nasceram ali. Ana Cecília também, Costa também fazendo brilhantemente e trabalhando também, que também não é uma pessoa que conhecesse o público assim de televisão. Andréa Horta. Andréa Horta, exatamente, a minha mulher aí, Andréa Horta, entendeu? Então é isso. Como é Ele que esquece de você. Não. É demais. Desculpa, já estou sendo com gado. Batata dele tá assando. Tá assando, enfim, mas gente, enfim, o elenco inteiro. Então, assim, como é que é? Vocês, quanto tem o dedo de vocês nisso? Olha, a gente dá muito palpite, muito, assim, a gente tem... Não, tem alguns atores, por exemplo, o Rei era do Carmo. A gente... esse a gente falou, não, vocês não podem... Nem esqueçam, porque... A história... Abre até um parênteses para vocês falarem assim, a história de vocês... Eu falei, não, esse cara... Ela chegou, a gente já queria trabalhar com ele, né? No Albedinho ele já tinha mandado muito bem, tanto é que ele acabou pegando alguém no final, não era para pegar ninguém. Era a filha da Rose. Ali começou a minha trajetória de pegador, naquele momento... Não, porque você foi... Esse papel vai ser legal para Thaís e tal, não sei o que, tal... E teve um jantar, conversamos com ela, a gente feliz da vida, tudo bem. Enchemos a cara, feliz. Aí chega a notícia de que ela estava grávida, e a louca da Thaís falou assim, não, mas eu faço grávida. Eu falei, mas não dá, de barrigão, não dá certo. E a Duca, né, que teve filho, falou assim, você vai ficar, você é o primeiro filho, você não sabe o que é, meu amor, não dá para você. Não é que nem ter cachorro. Eu achava que era assim, me ferrei. Você chega, traz para casa, dá raçãozinha e sai para trabalhar. Põe a comida ali e fala, come aí. Não é assim. Então, aí começou a batalha, né, para descobrir a nossa Maria Cesária e tal. E desde sempre o Luciano falava da Lucia. Eu falei, não é a Lucia.
E eu era mais chata nisso, Lucia, eu falo que eu era mais chata. Não é. Não é ainda, não é. Gente, quando eu vi o teste, nós duas vimos juntas o teste, foi outra que eu quase chorei. Só não chorei porque era romântico, né? Eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Porque assim, era tão... Naquele teste que o rei, né, o Carmo, fez tão bem também, mas já era uma cena da novela, super bem dirigido, os testes também, isso é outro, né? Teste de verdade, né? Uma coisa do teste. Então, produzido com roupa, né? Tudo. Não, é impossível de não colocar essa moça, porque é uma coisa, um talento. Ela começava assim, ela ia abrindo, no final ela estava sorrindo, sabe? Puxa, isso só uma grande atriz sabe fazer, entendeu? Só uma grande atriz, né? Ai, deixa eu falar só mais de uma que eu também implicava, que era a Natália. Porque eu falava assim, não, essa moça fazer o fubá não tem condição. Ela é muito feminina, muito bonita, aquele pescoço. Delicadinha. Não dá, é muito delicada. Muito delicadinha. Apesar de que até na novela da Beth, você tinha um jeitinho assim, mas eu não sei, eu não me convencia. E olha... Mordeu a língua. Mordi. Porque você fez o teste da Dora e a Dora foi bem. Eu falei, mas isso eu sei que ela faz bem. Eu quero ver de fubá. E fez o teste de fubá. Eu falei, caraca, é um menino. Né? E vocês estão vendo hoje no ar que a gente morria de medo desse personagem, ficar uma coisa caricata. E ele é feito com extrema verdade. Aliás, que é uma tônica da novela inteira. Todo mundo é muito verdadeiro. Meus colegas estão fazendo elogio para todo mundo. Mas vocês também tem que elogiar. Aqui você deu voz a uma pessoa, quer dizer, você citou uma pessoa que eu acho que tem que ser elogiada, que é o Luciano Rabelo, que é um produtor extremamente competente, e eu também devo a ele estar na televisão e ter feito minha primeira novela. E eu sei o quanto ele batalha para convencer os diretores, vocês e tudo. Ele tem um feeling muito grande. E eu agradeço a ele todos os dias também por ele ter batalhado por mim e tenho certeza que por vários que estão aqui. Agora você estava falando do que a gente não gosta no ator? Deixa ela ator que faz pergunta, né? Ator que faz pergunta, vocês não gostam, né? Não, eu acho que assim, uma coisa que eu acho que é muito chato, assim, que é o seguinte, eu acho que no momento que você chama um ator, ele topa fazer aquele personagem com aquele tamanho que ele tem e tal, existe um pacto entre nós, né? Assim, existe um contrato, um pacto e tal. Então, que a gente sempre tenta... Novela é uma obra em progresso, né? Assim, pode acontecer da gente fazer um grande fracasso, é um risco que a gente assume. É um contrato de risco. Todo mundo está arriscado, está certo e errado. E eu acho que o ator tem que assumir esse risco com a gente, quer dizer, porque às vezes é muito chato, às vezes o personagem não acontece, o papel não acontece, por vários fatores, não é por falta de talento do ator, mas é porque você tem muita trama, às vezes não dá tempo, às vezes é uma questão de produção. Você pensou em fazer uma coisa que não vai dar para fazer, né? Então, tem uma coisa que... Aí eu vou falar uma coisa que eu não sei se vai agradar muita gente. Assim, eu sei que o teatro é muito importante para o ator, mas assim, gravar 3 dias por fazer, sabe, isso é impossível. Você fazer uma novela, ter um grande papel, você pode fazer a novela, mas o seu papel não vai poder crescer muito se você grava muito pouco. É difícil conciliar. Porque a matemática, principalmente uma novela nossa, que é complicadíssima. Tem muita gente junto o tempo inteiro. E a gente coloca todo mundo em todos os cenários. Então é muito difícil. Verdade. Então isso pra gente, eu sei que eu tenho, a gente sempre, isso é uma coisa que a gente para conversar e fala assim, não, peraí, por trás desse ator, desse profissional, tem um ser humano com expectativas, com ansiedades. Eu sei que vocês sofrem, porque faz o teste e fica naquela expectativa, e são tantas pessoas que querem aquele personagem, tantas pessoas... Mas é muito difícil. Mas a gente tem que entender isso, mas vocês têm que entender a gente também, que está numa posição... vocês imaginam, são 2 pilotas
Não, 2 pilotos de avião, um neguinho lá, falando assim, mas eu quero apertar o botão aí, né? Enchendo o saco, sabe? No momento que você está com o negócio, se cair isso aqui, meu amigo, eu não posso parar para pensar. A gente já pensa em todo mundo e a história, às vezes, pede para ir para um lado. Às vezes você está programando que a trama, mas a história vai, você tem que enfiar, e se enfiar de qualquer jeito, a gente não, sabe, colocar aquilo de uma maneira que não fique orgânica, não é com a gente. Entendeu? Então, o ator, infelizmente... Então, assim, eu acho que o ator tem que assumir esse risco com a gente, tem que assumir esse risco do personagem não decolar. A gente está sempre buscando que cada um tenha o seu momento, desenvolver a trama de todo mundo. Quem trabalhou com a gente sabe disso, a Paulinha sabe sempre, disso. a Paula Bulamar, que é uma que eu amo, porque ela sempre fala isso, ela fala para o pessoal, segura que todo mundo vai ter o seu momento. A gente, né, Paulinha? A gente sempre... Mas, às vezes, o momento não pode não durar tanto quanto o cara pode gostaria. Demorar a acontecer. Pode demorar a acontecer. Mas, então, assim, existe um pacto e a gente preza muito que o ator esteja junto com a gente, né? Que cumpra esse pacto. Né? A gente teve experiências chatas, por exemplo, no Profeta, uma atriz que saía, faltava um mês para acabar a novela. Não, eu vou sair porque meu papel é pequeno e aí é uma oportunidade para fazer o teatro, mas eu quero voltar no final. Eu falei, não... daqui a um mês e tal, não vai dar para voltar, né, tal. Tudo bem. Mas assim, eu entendo totalmente, e é até legal vocês estarem desabafando aqui nesse sentido, porque muitas vezes a gente escuta isso e fala, é uma implicância que tem com o teatro, o que é, não. Mas é que realmente é muito complicado, porque... É muito complicado. É difícil, é uma demanda muito grande, e eu acho que a melhor coisa realmente é você poder se dedicar somente a uma coisa e levar aquilo a cabo e ter tranquilidade. E se for preciso, tudo bem, mas assim, que fique claro, assim, a gente faz acordos. Às vezes a gente quer muito um ator, a gente faz um acordo, isso é normal, não há problema. Mas aí é difícil para esse papel crescer, claro. Entendeu? Então tem que entender que às vezes o papel tem que ficar pequeno porque o cara não está no momento que a gente precisa. O cara grava 3 dias por semana só em estúdio. Eu queria perguntar uma coisa para vocês dentro disso, né? Das expectativas de um filho que nasce quando vocês escrevem, aquele personagem nasceu, aquela história, e vocês têm aquela perspectiva dessa trajetória. E muitas vezes, por várias circunstâncias, a largada inicial, que é a sinopse, não se concretiza totalmente lá na frente por N motivos. Vocês têm ciúmes desses personagens? Por exemplo, eu digo nesse sentido assim, quando ele vai para a mão do ator, ele tem uma independência, ele cria uma asa de uma certa maneira, e às vezes determinadas circunstâncias levam o personagem ou por uma química muito grande, inesperada com determinado parceiro de cena, que acaba deslocando e levando o público a gostar daquela relação e surpreende vocês, ou até mesmo... vou contar uma coisa assim, eu vejo muito ator falar uma coisa assim, olha, determinada cena, aí vamos dar uma olhada aqui, a gente se entreolha, para mostrar para o autor que a gente tem liga. Aí eu fico assim, jura, gente? Eu fico pensando assim, como é que é isso? Aí, ator é bicho maluco, né? A gente é bicho maluco, sim, é tantã da cabeça, né? Vamos sinalizar, aí começa a cena. Aí a gente vai na edição, mas que é isso? Corta esse cara aí do negócio, não tem nada que olhar, fulano... Então acaba com esse mito. Existe essa possibilidade? Há ciúme dessa... Primeiro, se existe essa possibilidade, isso é uma coisa real, que acaba acontecendo, ou vocês nunca mudaram uma trajetória de um personagem? Claro que muda, claro que muda. Mas isso tem que ser muito bem feito, sabe? O cara tem que saber... Eu vou dar um exemplo, nem uma novela nossa, mas uma novela do Valcir, que era Chocolate com Pimenta, que tinha um personagem que era o Danilo, que era o Murilo Benício, e que ele era um cara super mulherengo, a gente tinha muito medo o Valcir tinha muito medo que esse personagem ficasse antipático, ele era o protagonista, né? Mas, assim... E aí um dia... a gente sacou, ele sinalizou que ele queria fazer humor.
entendeu? Que ele queria fazer engraçado, porque ele também não queria, porque ator também não quer ficar antipático, quer ser amado, né? Aquela carência absoluta, né? Então, ele fez, assim, foi uma cena que ele brigava com o Timóteo, com o Marcelo Novaes, e que ele... Vamos lutar. E ele fez tão engraçado que a gente caiu na gargalhada, e ele resolveu pra gente o personagem. A pegada do personagem. A pegada do personagem. Então, tem isso sim, mas quer dizer, o que a gente tem, o que tem que ser, o ator tem que entender é que você tem que ser muito bom e seguro para fazer isso. Sabe? Um Osmar Prado, um Marcos Caruso, colocar uma fala, a Zezé Polessa, fazer... É uma coisa, um ator não tão inexperiente... tem que ter muito cuidado com essas sinalizações que vira canastrice. Pode virar uma coisa ridícula. O Osmar é um exemplo disso, né? Quer dizer, o Batoré dele, ele humanizou de uma tal maneira, né? Que a gente está mudando. Que a gente está mudando o perfil do Batoré. Chega mais, vamos saber. Entendeu? Porque ele era, na verdade, ele era um vilão. Ele era pusilânime só e era um vilão. Aí aquele amor pela Antônia, aquela coisa da Aquela coisa peruca. terna dele, aquela coisa, aquele olhar perdido. É um Chaplin, é desengonçado. Ele é uma figura triste. Você vê, você ri, mas você fica com pena do cara. Tanto que tinha uma cena, até que na escaleta a gente tinha colocado a Antônia falando para ele que eu tenho nojo de você, seu peruquento, não sei o quê. Aí na hora que eu estava revisando, eu falei, Duca, não é isso. Ela não tem nojo, ela só vai falar uma palavra. Eu tenho pena de você. Entendeu? E aí ele ficou com aquilo. Aquela cena, ele chorando, lembrando que ela falou que tem pena. Seria diferente se fosse para o humor, esse peruquento, que ia ficar meio engraçado, meio nojento. A gente tinha feito isso, ele era nojento, ele ficou uma figura que você tem compaixão por ele, não nojo. Entendeu? Eu lembro, inclusive, que ele citou essa frase, ela fala que eu sou nojento, no dia da leitura do texto, ele comentou isso. E ele é uma aula, tá, junto com o Osmar, diariamente e sempre possível, porque realmente o Osmar ele tem essa genialidade de aprofundar realmente o personagem e descendo, indo no fundo mesmo, não ficando na epiderme. Agora, tem uma coisa, posso mandar um recado aqui para os meus amigos atores, que às vezes o ator pira na batatinha, assim, entendeu? Porque ele começa a querer saber o passado do personagem, a vida pregressa, aí começa as encarnações. Entendeu? Então, assim, fica um negócio que... Porque, assim, o ator tem que entender que não é teatro, não é cinema, é todo dia, cada dia. Você vai descobrindo, e nós estamos descobrindo juntas. A gente não tem tudo pronto. Vocês nos ajudam. O Cícero ia morrer de verdade na sinopse. Por causa do Rômulo, do Miguel Rômulo, a gente... Outro exemplo de mudança. Mudamos porque quando a gente... não é possível, ele não pode morrer. A ressurreição do Lázaro, nosso Lázaro, né? Mas assim, é dia a dia. Nós descobrimos também dia a dia. Então, seja